A capital gaúcha recebeu de 30 de maio a 4 de junho o 7º Fórum Nacional de Museus no Centro de Eventos da PUC, no Rio Grande do Sul. Mais de 1.200 pessoas, entre museólogos, gestores, estudantes e profissionais da cultura, estiveram presentes compartilhando experiências e debatendo o tema Recomendação Unesco 2015 para a proteção e promoção dos museus e coleções. A programação contou com conferências, painéis temáticos, minicursos, reuniões paralelas e atividades culturais. Na noite de abertura, o presidente do IBRAM, Marcelo Matos Araújo, deu as boas-vindas ao público. Sobre o evento, ele destacou: o Fórum Nacional de Museus é um evento privilegiado de encontro de profissionais dos museus brasileiros. Hoje em dia nós temos cadastrados mais de 3.600 museus. Além dos museus, nós temos muitos outros espaços de trabalho, de preservação do patrimônio, como os pontos de memória. Nós temos as escolas de museologia, ou seja, o campo museal brasileiro é um campo hoje em dia muito estendido, e o Fórum Nacional de Museus é justamente esse momento privilegiado de encontro de todos esses profissionais e estudantes, para nós buscarmos, enfim, avançar na reflexão sobre a museologia brasileira, sobre os museus e principalmente sobre as políticas públicas para os museus. O Fórum, esse ano, atinge a sua 7ª edição, em uma realização de muito sucesso, com mais de 1.200 inscritos de todos os estados brasileiros, convidados estrangeiros que se juntam a nós para contribuir com essa reflexão. Então, realmente nos dá essa expectativa, enfim, de resultados que vão reafirmar esse potencial, esse papel que o museu hoje em dia tem de contribuição para o desenvolvimento social. No palco do auditório principal, conferencistas internacionais convidados apresentaram ao público temas importantes que envolvem a valorização dos museus. Well, the main measures, it's difficult to find just one main measure. I would say the first one would be to use the different tools that already exist. For instance, the one provided by ICOM, the Code of Ethics, the best practices, etc. The second one, what should be, I think, to reinforce the idea of network among museums, and to open to the diversity of museums within that exist in the world, I would say. So these are the different important things, but there are a lot of other ones that I could speak about. Bueno, sin duda, a partir de la Declaración de Salvador de Bahía, ha habido avances significativos, por una parte en cooperación iberoamericana, en el ámbito de los museos. Yo creo que, sin duda, previo a la Declaración de Salvador de Bahía y a la formación del programa Ibermuseo, la relación entre los países iberoamericanos era mucho menos consistente y permanente de lo que es hoy. O sea, ahí hemos tenido un avance significativo. Hay mayor comunicación, hay mayor cercanía, hay mayor conocimiento de lo que están haciendo o lo que pasa entre los museos de los distintos países iberoamericanos. Y por otra parte, ha habido avances importantes en el ámbito de las políticas públicas, que es uno de los planteamientos de la Declaración de Salvador de Bahía, que invita a los gobiernos, a los estados de los distintos países a promover políticas públicas para el ámbito de los museos. Desde la formulación de la Declaración de Salvador a la fecha, han sido varios los países que hoy día cuentan con políticas públicas, con legislación, con reglamentación, con registros oficiales de museos. O sea, ha habido un avance concreto. Já os painéis temáticos contaram com a presença de representantes de museus de todas as regiões brasileiras, além de painelistas da Colômbia e da Espanha, que trataram de temas diversos como educação, criatividade, propriedade intelectual e financiamento para a área de museus. O Fórum Nacional de Museus é, sem dúvida, o principal evento do setor museológico. É uma satisfação ver um evento dessa importância, com esse nível de mobilização. Esse ano foram mais de 1.000 inscritos, de todo o país, então também é uma oportunidade, a gente que é de um país continental, encontrar colegas de diferentes estados, que não é banal para o nosso deslocamento, e estar na 7ª edição. A continuidade, na perspectiva da gestão pública é fundamental.
primeiro lugar, eu fico muito contente de participar desse 7º Fórum, né? Eu tenho acompanhado todos os fóruns anteriores e participando agora desse fórum. E em meu entendimento, o fórum é um momento muito importante, né? Porque aqui se discute, se debate, mas também se constrói possibilidades de políticas públicas para a área dos museus, para a área do patrimônio, da cultura, que são muito importantes, né? Eu penso que é isso que estamos fazendo aqui, né? Então estamos construindo, participando da construção de políticas públicas para esse setor, né? Hoje mesmo eu tive a possibilidade de participar de uma mesa redonda, de um painel, onde debatemos os 10 anos da Declaração de Salvador, que ocorreu em junho de 2007 e que também foi responsável pela criação do programa Ibermuseus. Olha, eu vejo esse momento da vida dos museus hoje no Brasil como um momento muito positivo, apesar das crises, de todos os problemas que a gente tem enfrentado, a visão sobre os museus, essa questão da função social dos museus, as questões relativas a marketing e comunicação por um outro lado. Existem vários assuntos que estão agora na mesa num debate muito mais amplo do que era antes. Então, acho que só por isso esse momento já é muito importante, de poder haver um fórum em que todas as pessoas da área de museu estão conversando em prol de trocar ideias e, às vezes, visões completamente diferentes, o que é absolutamente maravilhoso. É para isso que daí que surgem as novas ideias. A escolha do presidente Marcelo Matos Araújo para colocar como tema desse ano do Fórum a resolução da Unesco traz uma reflexão sobre a função social que está colocada de uma maneira muito clara e muito incisiva na declaração. A declaração vai dizer que os museus têm que ser comprometidos com a garantia de direitos, por exemplo, que tem que observar questões de gênero, que tem que ser um espaço que se contraponha às desigualdades sociais. O museu tem que ser um espaço acessível, física e culturalmente. Então, um museu que observe esses parâmetros é um museu que vai estar manifestando o seu compromisso com a sua função social e que vai ter clareza da grandeza do impacto social que ele pode ter nos dias de hoje. Olha, é de fundamental importância. Aqui nós estamos realizando um evento onde nós temos ao lado o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul. E vocês, indo ao museu, vocês podem ver a quantidade de crianças participando das atividades do museu e ali a gente está formando o público, né? Esse público que está ali interagindo com todos esses equipamentos tecnológicos ali do museu é um público que vai ter um olhar diferenciado para a palavra museu, que não vai considerar mais um museu um lugar de coisas velhas, por exemplo. Ele vai considerar aquele museu como um lugar de inovação. E aqui mesmo, neste museu, pegando esse viés, museus nós temos diversos, né? Você pega como Museu de Ciência e Tecnologia, museus históricos, museus de arte, né? Museu da Gastronomia, por exemplo, né? Que a gente tem de gastronomia como Museu do Pão, museu, né? Da cerveja que existe. Então, e dentro desse aqui especificamente, a junção área acadêmica, escolas e museu é muito conectada. Inovação, interatividade e experiência digital também foram assuntos apresentados no 7º Fórum. Diversos museus trouxeram suas experiências neste campo, cada vez mais presente no dia a dia das exposições. E hoje, o que a gente vive no século XXI é um avanço dos aparatos eletrônicos que permitem comunicar de modo digital o que antes era mais do ponto de vista material, né? Então, hoje, a tecnologia para os museus permite esse avanço de exposições que usam recursos audiovisuais. Então, você cria coisas fantásticas, você consegue trazer ideias muito mais abstratas que, às vezes, só um objeto não permitiria por si só, dependeria de muitas mediações. Acho que a tecnologia ajuda a tornar isso mais sensorial, explorar outros recursos, enfim, para os museus comunicarem seus acervos.
O museu ainda tem algumas limitações físicas, a gente não pode deixar que a pessoa se aproxime de certas áreas, seja por questão de segurança, seja para fazer o circuito fluir. E com a possibilidade de você fazer a visita virtual, essas barreiras se quebram. As pessoas podem ver com mais detalhe. A gente procurou pôr mais detalhes, então todo o acervo que a gente botou lá, a gente sempre procurou colocar mais de uma imagem, detalhes que geralmente não vê, um móvel aberto, uma visão diferenciada de uma joia, o verso da joia, procurando enfocar não só a parte artística, como a parte construtiva e os usos dos objetos. Os programas educacionais e a função social dos museus também estiveram na pauta do evento dentro dos painéis temáticos. Os museus, eles têm que estar junto do processo educacional, no sentido desde a família, né? No sentido das famílias entenderem que nos museus estão as suas memórias, a sua vida, que o museu é vida, né? Que estando no museu, estamos junto da vida, valorizando afetos, valorizando sentimentos, emoções e talvez essa relação que a gente possa levar para as crianças, desde pequenos, né? E até os nossos jovens e o adulto, é justamente de abrir os museus, essas coleções e ver que ali tem vida, não é mais aquele conceito de lugar de coisa velha. Pelo contrário, estamos justamente trabalhando com a vida em abundância e de uma forma transformando as relações do museu em afeto, em relação com o outro, e que eu veja ali, valorize o outro naquela coleção, o trabalho do outro dali, e principalmente sendo mais plural, mais inclusivo, mais aberto aos diferentes diálogos que a sociedade exige hoje. Realmente o Museu Guild é um dos museus mais visitados por familiares. Quando você chega a Belém do Pará, já dizem assim, eu vou ao museu. Já sabe que é o Museu Guild, né? Até os outros museus ficam com ciúme. Mas um dos principais projetos, realmente, essa relação, o museu leva educação e ciência à comunidade. Essa aproximação da comunidade dentro do Parque Zoobotânico aquela comunidade receber os ingressos comunitários, né? Então esse retorno é super positivo, tanto para a instituição como para a comunidade. Bom, primeiro que é interessante a função social dos museus ser apresentada principalmente por um índio. É uma coisa bem que formalizado e pensativo. A gente vê essa questão da funcionalidade, da ação social dos museus como uma ação da própria comunidade, de estarem desenvolvendo seus projetos culturais, seus projetos educativos, as atividades nas comunidades. E o painel foi bem interessante por quê? Porque ele juntou vários gêneros, né, da própria nação brasileira para discutir, realizar discussões, debates acerca dessa produção do que é a formação da sociabilidade dentro das próprias comunidades. Eu acredito que o Fórum tenha essa aliança com a universidade, também é uma expressão importante, né? Quer dizer, nós estamos sendo acolhidos por uma das maiores universidades do Rio Grande do Sul, estamos assim vizinhos de um museu de ciência e tecnologia de grande porte do Brasil, que é uma das maiores carências entre os museus brasileiros. Acho que é também uma sinalização importante nesse momento, essa escolha. Ao mesmo tempo, o Fórum está visitando a região sul do país, que é essa ideia também de que os fóruns se desloquem, né, ao longo do território. Eu acho que é outra conquista significativa também. E eu vejo que a participação, quer dizer, dos conferencistas escolhidos, dos painelistas e tudo isso, tem sido assim, consagrada pela presença do público, entendeu? E pelo interesse do público. Então, eu diria que, para mim, o grande salto desse fórum, apesar de toda a alegria de encontrar as pessoas e a alegria do convívio entre os profissionais, é realmente o apuro do conteúdo, entendeu? É o que eu destaco como mais importante. Já os 8 minicursos, com carga horária de 8 horas cada, abordaram temas de grande interesse dos profissionais da área de museus, como o inventário participativo, estudos de público, cultura digital, plano museológico e documentação de acervos. Todos apresentados por profissionais do IBRAM e convidados. Então, estarmos aqui no fórum discutindo a recomendação aprovada pela Unesco, que trata da preservação e promoção dos
patrimônios que estão nos nossos museus e das coleções é fundamental, principalmente porque está em alinhamento com a Política Nacional de Museus e também a Política Nacional Setorial de Museus. É fundamental esse encontro de profissionais de museus, de conselhos, sistemas de museus, estudantes, para que a gente possa aperfeiçoar e qualificar, né, o campo dos museus. Com o objetivo de pensar, refletir, avaliar e delinear diretrizes para a política pública de museus, o Fórum consolida cada vez mais a presença do público neste espaço criativo, propositivo e participativo. O espaço do Fórum Nacional de Museus, né, ele é um espaço importante porque, embora muitos dos profissionais de museus acabem conseguindo se comunicar através de outras redes, é nesse espaço específico, né, um espaço privilegiado para a gente estar junto, né, presencialmente aqui, para poder tocar essas pautas de maneira mais efetiva, né. Através das conferências a gente acaba tendo esse conteúdo, assim, muitas vezes de projetos no âmbito mais macro, né, que estão sendo desenvolvidos, como foi a questão da Carta da Unesco, como é os projetos Ibermuseus, né, e demais outros planos. E nos grupos de trabalho, nos minicursos, a gente consegue ter um contato mais próximo com os profissionais do chão, diremos assim, né, que estão lá nas reservas técnicas, nos educativos e nos demais setores, assim, pensando efetivamente os museus, os de maior porte, né, às vezes vinculados ao IBRAM, e até os de menor porte, que muitas vezes acabam individualmente, assim, né, tendo que tocar suas pautas quase que de maneira autônoma. Eu tô encarando esse fórum de uma maneira muito positiva, assim, porque quando tu tá, por exemplo, eu estudo museologia, né, lá na UFSC. É muito difícil a gente ter noção, assim, estudando lá, lendo os textos, né, ter noção do quanto essa área está se ampliando, assim, pelo Brasil. Aqui a gente vê pessoas de todo o país num fórum reunidas, discutindo. A gente percebe que os conceitos, eles estão numa construção contínua, que ainda nada é muito fixo, né, que tudo está se construindo, as opiniões vão se construindo, os conceitos se constroem. A importância de ter um evento como esse é para que o setor possa fazer uma reflexão da trajetória da política pública, né? Até onde nós chegamos, como é que nós chegamos também, não só até onde, mas como chegamos, o que foi construído, o que está sendo necessário para avançar, né? Ter uma reflexão sobre a política pública, porque são mais de 10 anos de ação de uma política pública de museus, desde 2003 no Brasil, e teve vários momentos que vão se construindo instrumentos para a gestão dessa política pública. E hoje nós chegamos num 7º Fórum de Museus para refletir este momento, quer dizer, então tem uma série de coisas, estatuto de museus, ações museológicas, o financiamento, como é que estão. Então, a gente poder olhar o setor a partir lá do início de 2003 e vendo cada conquista, cada avanço, a criação do IBRAM, etc., até os dias de hoje. O tema parcerias também esteve presente nos debates, destacando a importância de promover museus e suas exposições para o público em geral. As parcerias, elas são fundamentais, ainda mais no mundo de hoje, né? Na situação política e econômica que a gente está vivendo. As parcerias, elas são ferramentas, caminhos que a gente tem para realmente conseguir ampliar a capacidade de realização do museu, seja em ações que ele tem expertise, seja em ações que ele precisa, inclusive, trazer uma expertise de fora para ampliar a capacidade de realização, ampliar o alcance dessa realização. Tanto a parceria com o Google para o desenvolvimento desses produtos do Google Art, quanto a parceria do Conhecendo Museus, elas são necessárias para que a gente traga a expertise do parceiro para o campo dos museus, né? Para olhar para o campo dos museus e nos ajudar a essa divulgação, a promoção, ampliar o acesso da população ao patrimônio que a gente possui. Conhecendo Museus é um projeto do IBRAM, uma parceria justamente com o EBC,
que busca levar para a grande maioria da população, quer dizer, veicular, quer dizer, dados de conteúdo dessa diversidade da realidade museológica brasileira por meio de filmes que apresentam justamente a diversidade dos museus. Nós temos, como eu já mencionei, mais de 3.600 museus brasileiros e esses museus trabalham com uma infinidade de assuntos, né, que vão da história, das artes visuais, da arqueologia, da antropologia, mas também com a moda, com a gastronomia, com a biografia de artistas, a biografia de escritores, a biografia de figuras políticas. Nós temos museus que estão presentes nas grandes cidades, nas periferias, médias cidades, nas florestas, museus em pequenas comunidades. Então é muito importante justamente esse projeto, na medida em que ele oferece para a população brasileira uma informação expandida desse todo o universo, com, claro, aquela expectativa de que isso possa servir de um estímulo para que a população brasileira, toda a sociedade brasileira, frequente ainda mais os nossos museus. O Fórum Nacional de Museus vem para consolidar cada vez mais este espaço de diálogo sobre temas importantes que traçam o futuro dos nossos espaços culturais, para que eles tenham voz e possam estar cada vez mais próximos da sociedade, contribuindo para o crescimento do país. Em 2019, o encontro será realizado na cidade de Fortaleza, Ceará. Até lá!